certo? Vamos, vou puxar lá a segunda tela para a gente ver o assunto hoje. A gente fechou com louvor, certo? Todo o assunto do primeiro bimestre. Terminamos a revisão, né, aqueles tópicos que eu falei com vocês, comentei do oitavo ano, que era necessário vocês reverem, certo? E fizemos Europa Ocidental. Vamos iniciar hoje a nossa programação referente já ao segundo bimestre. Vamos começar, né, a trabalhar a Europa Oriental, que também faz parte da programação bimestral de vocês, a parte de segundo bimestre agora, certo? Vamos lá, vou dividir a tela agora, certo? Vamos lá. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Pronto, ótimo. Sim. Olha só, vamos trabalhar hoje, inicialmente, Europa Oriental e o passado socialista, certo? Então vamos lá. A gente vai ver, aí tem aqui o ano de 1917, como um referencial na mudança, né, estrutural dentro da Europa Oriental. Vamos ver aí o que houve em 1917 que chamou tanto a atenção e que fez com que houvesse essa mudança, né, na Europa Oriental, ou também chamada de leste europeu, certo? Vamos lá. Por que, professor, é chamado de leste europeu? Porque, só voltando, né, ao sexto ano aí, quando a gente fala em meridiano de Greenwich, a gente não diz que o meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios, o leste e o oeste. Leste não tem a ver com o Oriente, aonde o Sol nasce primeiro, né? O Oeste não tem a ver com o Ocidente, aonde o Sol se esconde. Então, hemisfério leste ou hemisfério oriental, né? Quando a gente fala leste europeu, é a mesma coisa que a gente está falando da Europa oriental, ok? Vamos lá. Entendeu, Derek? Sim. Vamos lá, então. Olha só, vou só descrever aqui alguns tópicos para a gente entender por que o referencial 1917. Com o fim do regime socialista, os países do leste europeu passaram a buscar, por vias capitalistas, o desenvolvimento socioeconômico, alcançado pelos países da Europa Ocidental e de outras partes do mundo. Ainda que essas nações não conservem mais os principais símbolos de seu passado socialista, que tem como referencial 1917, né? Ele faz uma introdução aqui, já falando dos trâmites do fim do socialismo na Europa Oriental, ou no leste europeu, certo? Seu passado socialista, como estátuas, bandeiras, nomes de ruas, instituições e etc., que foram retirados da paisagem ou guardados em museus. Sua história política imprimiu importante marca na geopolítica do século XX. Nas páginas a seguir, a gente vai ver o seguinte: iremos estudar o contexto dos acontecimentos que culminaram em significativas mudanças territoriais no cenário social e político da Europa Oriental atualmente. Certo? Então, a gente vai entender o contexto histórico, né, da Europa Oriental, para aí a gente saber como a Europa Oriental hoje está atualmente nesse mundo globalizado, no mundo atual, certo? O contexto atual. Vamos lá. Aí a gente vai agora propriamente para o assunto socialismo na Europa Oriental, certo? Vamos lá. Olha, o socialismo na Europa Oriental. O continente europeu é composto de países com economias bem diferentes entre si. Alguns deles, sobretudo aqueles da Europa Ocidental, têm importantes relações comerciais internacionais
e forte desenvolvimento industrial, conforme estudamos no capítulo 1. Não é isso? No capítulo 1 a gente viu que a Europa Ocidental tem economia forte, uma economia mais desenvolvida, certo? De países com maior força industrial, certo? Do que a Europa Oriental. Vamos lá. No entanto, grande parte dos países da Europa Oriental possui economia pouco expressiva, com forte peso agrário e desenvolvimento industrial baixo, se comparada à dos países da Europa Ocidental, como eu havia falado, não é isso? Esse desigual desenvolvimento econômico entre as nações europeias pode ser verificado na diferença de renda per capita de suas populações. Veja a representação aí abaixo, que mostra a renda per capita de alguns países europeus. Então, você vai ver a diferença de alguns países europeus, certo? Em termos de renda per capita, certo? Então, você vai ver aí, olha só. Esse quadrinho pequeno é 10 mil. 10 mil. O quadrinho maior é 50 mil. E o quadrinho maior é 100 mil. A gente vai ver que quadrinho menor geralmente está nos países da Europa Oriental, ou seja, do leste europeu. Manda. Pronto, vamos lá, continuando. Pronto. Então, esses quadrinhos maiorzinhos, médio, vocês vão ver. Está aqui nos países já do médio ao maior, já está nos países da Europa Ocidental. Isso significa o quê? Que os países da Europa Oriental ou do leste europeu têm economia mais frágil, certo? Economia, pouca industrialização, certo? Então, esses fatores contribuem para que a renda per capita seja menor nesses países da Europa Oriental, certo? Então, vamos lá. Aí aqui, enquanto a maioria dos países da Europa Ocidental possui um nível de renda per capita acima de 46 mil dólares, os países da Europa Oriental apresentam renda per capita abaixo de 11 mil dólares, tá vendo? Entre as razões que levaram a essa desigualdade econômica na região estão as raízes históricas, que envolvem o passado socialista de parte dos países do leste europeu. Então, é aquele passado socialista que disse para vocês que estagnou a indústria lá, certo? Investimento pouco em tecnologia, né? Pouca concorrência, porque tudo era do Estado, no socialismo, como eu expliquei na aula passada para vocês, e aí as indústrias foram ficando arcaicas, né? Foram ficando para trás em relação à Europa Ocidental. Então vamos ó, agora a gente vai entrar de fato naquela parte que eu disse para vocês. Socialismo no leste europeu. Aí a gente vai falar 1917, que eu até enfatizei lá em cima para vocês no início, né? 1917 foi um referencial por quê? Vamos lá, preste atenção. O socialismo adotado no leste europeu foi um sistema político e econômico diferente do capitalismo. Era pautado principalmente no fim da propriedade privada, como eu disse, tudo é do Estado e da divisão da sociedade em classes sociais. Quer dizer, ele, no socialismo, para o socialista, não deve existir classes sociais, né? Divisão de classes sociais. Né? A classe tem que ser única. Trabalhadores no poder, certo? Além da economia planificada, ou seja, planejada, quando economia planificada é a economia que ela é planejada pelo Estado, ou seja, com indústrias, comércios e serviços controlados pelo Estado, o regime socialista possuía como principal característica o regime ditatorial de partido único, certo? A instauração do socialismo na Europa Oriental ocorreu a partir da Revolução Russa. Então, a partir da Revolução Russa de 1917, foi por isso que eu falei para vocês, foi que a instauração do socialismo ocorreu, principalmente nessa região da Europa Oriental, certo? Onde tudo pertence ao Estado, certo? Economia é controlada pelo Estado, ok? E partido único no poder. É por isso que chega a ser ditatorial, que ele fala aqui. Por quê? Porque quando você tem um grupo só no poder, eles tendem a o quê? A beneficiar eles desse grupo e os demais do povão fica aquém, né? Foi isso que ocorreu com o socialismo na Europa, né? Esse socialismo que era para ser dinâmico,
e, como se diz, que não houvesse classes sociais, né, que os trabalhadores estariam em poder, tudo distribuído, tudo dividido, né, não foi bem assim. Por causa de quê? Por causa desse partido único que se apropriou do poder muito tempo, ficou lá, só existia um partido no socialismo, né, que é o PC, Partido Comunista, e aí, por isso que o socialismo, em parte dessas áreas, caiu, quebrou. Revolução Russa de 1917. Vamos lá. Vamos entender o que foi esse acontecimento. Em fevereiro de 1917, emergiu uma revolta entre as massas populares na cidade de Petrogrado, na Rússia. Após esse levante popular, o governo do sistema czarista foi derrubado e um governo provisório foi formado pela coalizão de vários partidos e grupos políticos envolvidos com a Revolução. No entanto, olha só, a incapacidade do governo provisório em atender às reivindicações populares, principalmente a de retirar-se da Primeira Guerra Mundial e de melhorar a situação precária do povo, levou à eclosão de um segundo levante, desta vez mais bem planejado, organizado pelo Partido Socialista Bolchevique e por seus líderes, Lenin e Trotsky. Lenin e Trotsky foi quem formalizou esse segundo levante, no qual, né, se perpetuou, né, como a Revolução Russa, certo? Se perpetuou dentro do sistema de poder. Assim, após vários anos de revolução e conflito civil interno, os socialistas firmaram-se no governo, estabelecendo então o sistema político-econômico socialista, tá vendo? Então, em 1922, a Rússia passou a adotar um novo nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ou simplesmente União Soviética. Porque com a influência que eles tinham com essa revolução, né, expandiram essa revolução nesse segundo levante. E aí algumas repúblicas se acoplaram à Rússia, formando essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Diga, mano. Professor, eu vou ter que sair da sala de aula porque eu estou aqui indo para João Pessoa, aí o barulho tá grande e não dá para me entender, viu? Tá ok, irmão. Fique tranquilo. Ok. Obrigado. Vamos lá. Então aí vocês têm aqui, ó, mostrando aqui dois significados importantes para vocês entenderem esse assunto. Partido Socialista Bolchevique, criado em 1903 na Rússia, com a liderança de Lenin, que foi um dos líderes do segundo levante. Defendia a ideia de uma mudança radical na política em relação à sociedade. Defendia o socialismo mais, vamos dizer, radicalizado perante a sociedade. Sistema czarista, que é o sistema, que é a forma de governo absolutista, em que o poder está centralizado no czar, título dado aos monarcas russos entre os séculos XVI e XX. Então, o sistema czarista foi derrubado, não é isso? Esse sistema absolutista, pelos levantes, né, socialistas. E aí, os czaristas foram derrubados, czarista. Então, que ano se formalizou a União Soviética? Em 1922, 5 anos depois da Revolução Russa. 17. Vamos lá. Expansão e queda do socialismo no leste europeu. A expansão e queda, quer dizer, se expandiu no leste europeu o socialismo e depois foi se fragilizando, né, e aí quebrou. Vamos lá. Terminada a Segunda Guerra Mundial, pessoal, os países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, esses quatro saíram grandes vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial, estabelecendo tratados políticos que dividiram. Como assim eles eram vencedores? Ganharam a guerra, matou todo mundo, foi? Ganharam a guerra. Não houve as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Aí os Estados Unidos lançou essas bombas lá, certo? O Japão, ele pediu armistício depois dessas duas grandes bombas.
que arrasou parte do Japão, muita gente morreu, muita gente mesmo, e aí eles pediram armistício, saíram da guerra. A Alemanha teve que se render, foi quem criou a Segunda Grande Guerra. A Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial foi causada pela Alemanha, certo? Então, o que é que esses países se O que é que a juntaram? Alemanha queria com isso? A Alemanha queria expansão territorial, mais força na Europa. Era um dos preceitos do Adolfo Hitler, o líder alemão, certo? O Adolfo Hitler, aquele que é conhecido pelo Holocausto, matou mais de 6 milhões de judeus, certo? A Lista de Schindler, que é um filme muito massa que mostra essa realidade do Holocausto na Segunda Grande Guerra Mundial, ok? Aí, vencedores da guerra, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, estabeleceram tratados políticos que dividiram o continente europeu em dois lados, um sob o comando dos capitalistas, outro sob o comando socialista, situação que resultou no início da Guerra Fria, certo? Então, eles saíram vencedores. Estados Unidos, Inglaterra e França eram bastante aliados, ideologicamente, tudo, porque eram capitalistas. Já a União Soviética, não. Tinha algumas repúblicas acopladas, né, ligadas, e essa União Soviética era socialista. Então, divisor diferente ideologicamente, né? Um prega a economia de mercado, certo? A propriedade privada, certo? O objetivo maior é o lucro, certo? Estados Unidos, Inglaterra e França. Ideias diferentes. Né? Economia de mercado. Quem ganhou a Já, Guerra Fria, professor? calma, Derek. Já a União Soviética, não. A União Soviética defendia a economia estatal, economia planejada, economia planificada, sob planos, certo? A propriedade estatal, tudo pertencer ao Estado, certo? A indústria ser do Estado, tudo ser do Estado, diferente do pensamento capitalista. Aí o que é que aconteceu? Lá na frente, eles se juntaram para vencerem a guerra e depois se dividiram, se saíram fora, ideologicamente, começaram a se queixar um do outro. E aí criou-se a Guerra Fria. Ideologia capitalista diferente da ideologia socialista. Situação que resultou na Guerra Fria. Vamos lá. Essa divisão territorial trouxe significativas mudanças políticas e econômicas à Europa e ao mundo, certo? Vamos lá, continuando. Os soviéticos, além de implantar o socialismo nos países situados entre a União Soviética e a Alemanha, conseguiram recuperar territórios que haviam sido perdidos em troca de sua retirada dos confrontos na Primeira Guerra Mundial. Então, a União Soviética mais poderosa, certo? Começou a influenciar os demais países de leste europeu. E aí, muitos países, devido à força soviética, adotaram o socialismo, como a Bulgária, como a Hungria, como a Polônia. A partir do final da década de 40, os países do leste europeu tornaram-se um a um repúblicas socialistas. Nesses países, com exceção da Iugoslávia e da Albânia, o socialismo não foi resultado de uma escolha do povo e de seus governantes, como na União Soviética, e sim uma imposição política. Foi imposto, assim, vocês vão ter que ser. Em meados da década de 50, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Iugoslávia e Albânia, além de parte da Alemanha, constituíam países do regime socialista liderados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Embora o regime socialista, pessoal, tenha comandado autoritariamente a vida dos cidadãos, essa população obteve melhorias significativas em seus padrões de vida. O desemprego e o analfabetismo foram praticamente extintos e o acesso à educação e à saúde pública de qualidade foi universalizado. Quer dizer, uma das coisas que pregava o socialismo, o bem-estar, né, da população, né? Só que depois começou a entrar em crise e aí houve essa ruptura. Mudanças e quedas do socialismo no leste europeu, certo? Então, vocês vão observar aqui o mapa. Esse mapa é a Europa após a Primeira Guerra Mundial, 1919, olha como estava
a influência soviética aqui, ó. Já, certo? Aí depois, veja só, observe aí no mapa A, certo? As transformações territoriais que resultaram na Primeira Guerra Mundial, marcadas pelo surgimento de novos estados e o desmoronamento dos impérios russo, alemão e austro-húngaro. Em seguida, compare com aquelas decorrentes do segundo conflito, mostrada no mapa B da página seguinte. Então, essa aqui é a página A, é o mapa A. Esse mapa mostra como estava a Europa nesse momento, em 1919, certo? Aí a gente já vai ver uma ruptura aqui. Quando se ocorre essa ruptura, Império Austro-Húngaro, né? E outros, já começa a ruptura desses impérios, aí você tem o quê? Alguns conflitos, né? Porque quem está no poder não quer sair do poder, não é isso? Então tem aí alguns conflitos. Vamos lá. No entanto, faltava para os países socialistas a diversificação industrial, tá vendo? Olha aí o que aconteceu. E de mercadoria, pois a ênfase excessiva no desenvolvimento das indústrias de base, principalmente a bélica e militares, investiam muito no militar para influenciar o mundo, dizer que eles eram poderosos em relação aos Estados Unidos, acabou se sobrepondo a outros investimentos, como indústrias de bens de consumo e tecnologia. Quer dizer, esqueceram das indústrias de bens de consumo e tecnologia. Ficaram para lá trás, porque a tecnologia veio avançando. E aí eles foram ficando arcaicos, enquanto os Estados Unidos já estavam acompanhando isso. O resultado foi uma situação contraditória, em que a superpotência era competitiva em produtos sofisticados, em geral com finalidade bélica, mas se via incapaz de produzir eletrodomésticos, tá vendo, de qualidade, ao suprir a demanda de itens básicos e simples, como roupa e alimentação, tá vendo? A agricultura passou a apresentar baixos índices de produtividade, porque não houve investimento também no campo, obrigando o governo a destinar maiores investimentos a subsídios agrícolas e a importação de alimentos, a comprar alimentos, né? Buscar alimentos fora, né? Além disso, a Guerra Fria acabou exigindo da União Soviética gastos militares cada vez mais onerosos, a fim de garantir seu poder perante as repúblicas socialistas, assim como diante de seu principal rival capitalista, os Estados Unidos, né? É aquela questão de precisar mostrar que tinha poder, né? E aí gastou-se muito com o belicismo. E aí faltou investir em outros, né? Indústria de bens de consumo direto, alimentos e etc. Olha, então esse é o mapa B, após a Segunda Guerra Mundial. Olha como é que ficou em 1945. Ó. Tá vendo? A União Soviética aqui se estendeu um pouquinho, certo? E aí começou-se processo aí, ó. Tá vendo? De influência e de separação de alguns países após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Vamos lá. Olha só, então vou dar uma paradinha agora para a gente conversar um pouco lá no grupo. Eu só vou completar esse termo aqui para aí a gente fechar essa parte de hoje, certo? Na segunda metade da década de 80, 1980, iniciaram-se em vários países socialistas as declarações de abertura política e econômica, culminando por fim no declínio do sistema socialista, na desintegração da própria União Soviética, tá vendo? Abriram-se as portas à democratização do leste europeu e à economia de mercado, ou seja, ao capitalismo. Então, a partir da década de 80, já começa o movimento de transição, saída dos países que eram socialistas para o capitalismo, na Europa Oriental. A queda do sistema socialista provocou a desintegração da União Soviética em 15 países, ó, que são chamadas CEI hoje, Comunidade dos Estados Independentes, os quais, com exceção da Estônia, Letônia e Lituânia, formaram a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, tendo a Rússia como principal líder político, econômico e militar, certo? Porque a Rússia herdou da extinta União Soviética o belicismo, né? Então, eu vou voltar lá, na próxima aula a gente continua, certo? E aí passa-se a atividade. Não hoje, quinta-feira.
Voltando lá um pouco agora. Certo, pessoal? Entenderam como foi essa questão da divisão, né, como é que se diz? Do começo do socialismo na Europa Oriental até o processo de estagnação desse socialismo na Europa Oriental, onde houve nova fragmentação, os países começaram a se tornar independentes da extinta União Soviética, certo? E aí o mapa mundi teve que ser também novamente mudado, ok? Nesse período aí, nesse contexto aí, certo? Alguma dúvida, pessoal? A Derek, União alguma Soviética dúvida? ainda vive Não, até hoje, não professor. vive, professor? Não, a União Soviética não. Existem os países que faziam parte da extinta União Soviética, como a Ucrânia, Belarus, Bielorrússia, a própria Rússia, que herdou o Porque ela não belicismo existe da mais. extinta União Soviética. Por quê? Porque ela se fragmentou, né? Como eu disse, começaram a investir muito em belicismo, armamento, para fazer frente ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e esqueceram de investir em indústria de bens de consumo, né? De tecnologia de ponta. E aí foram ficando para trás, começou a surgir as crises econômicas e aí começou-se o processo de desmembramento das repúblicas. E aí a economia fragilizada fez com que os países se tornassem independentes. Né? Como eu disse, Bielorrússia, Ucrânia e outros, Quirguistão e outros países que formaram a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, liderado pela Rússia, é claro, que é o maior país também em economia e também no armamento daquela região do leste europeu. Certo? Por quê? Como eu disse, a Rússia tem um lado asiático e tem um lado europeu. Certo? E esse lado europeu é tido como faz parte do leste europeu. Ok? E a Polônia também foi um dos que também era socialista, deixando de ser, e aí voltou para o capitalismo. Ok? Alguma dúvida com relação a esse assunto, pessoal? Não. Não. Pronto, Carol, muito bem. Então, eu vou fechar aqui a gravação, para aí depois eu disponibilizo para os alunos que não tiveram essa oportunidade hoje. Ah, então era o senhor que tava gravando, né?